programa Clipe em Cidade, a partir de hoje, vai visitar os principais pontos turísticos aqui da nossa capital. E vamos começar pelo Palácio Rio Branco. Vem com a gente! Nós estamos aqui agora já do lado de dentro do palácio. Para você que estava assim com aquela curiosidade, assim como eu, a Vitória, ela vai nos acompanhar aqui dentro. Mas primeiro eu vou deixar ela se apresentar e dizer para a gente qual é a função dela aqui no palácio. Olá, sejam bem-vindos ao Palácio. O meu papel aqui no Palácio é de educadora museal, né? Nós fazemos esses acompanhamentos tanto de visitações espontâneas quanto de escolas, né, que agendam diariamente conosco. Então a gente faz esse acompanhamento sala por sala. Nós temos 7 salas históricas, contando um pouco aí da história do Acre, né? Toda a situação, a questão dos seringais, a construção do palácio em si, os povos indígenas e os imigrantes que também vieram para essa região, né? Essa caixinha você percebe que a gente tem uma fotografia e ela é a extensão dessa fotografia. Nós vamos ter fotografias antigas também, né, do período dos seringais, a questão do transporte, como era feito. Então a gente vai ter várias pelas de borracha, né, os donos de seringais também e os seringueiros, né? Então esse transporte, todas elas vêm acompanhadas de legenda do lado, então tem a numeração, a data de todas elas também. Então são a continuação dessa fotografia maior, são essas caixinhas com a iluminação abaixo, né, com fotografias antigas. Essa primeira sala ela tem essa transição dos seringais, a gente percebe aí que tem várias fotos dos seringais, temos também utensílios utilizados pelos seringueiros, então é a transição dos seringais à construção do palácio, que ocorre a partir de 1929. Bom, dando continuidade à nossa visitação, nós vamos ter aqui os geoglifos, que são essas marcações na terra, né, extensas e profundas, então dedica-se aí provavelmente a povos antigos que viviam nessa região amazônica. Nós não temos assim uma identidade correta de quem teria feito os geoglifos, quais os povos, quais as finalidades. A gente tem aqui diversas marcações que se estendem em grandes fazendas, mas não temos ao certo quais povos teriam feito. A gente vai ter algumas peças encontradas dentro desses geoglifos, peças em cerâmicas. Acredite-se aí que esses geoglifos tenham surgido desde 3.000 anos antes de Cristo, então são marcações antigas, possivelmente de povos antigos. Essa é a nossa segunda sala histórica, ela vai falar um pouco sobre o período de revitalização que nós passamos, né? Toda a reforma do espaço, a partir de 1999 até 2002 a gente teve esse marco aí de revitalização. Vamos ter peças antigas da primeira construção, que ocorre a partir de 1929. Então se trata basicamente de toda essa reforma que nós passamos, né? A primeira sala a gente fala do período de construção, a segunda o período de revitalização que a gente passou. Então a gente vai ter alguns artigos aí pertencentes desde a primeira construção. Essa sala é dedicada aos povos indígenas da região do Acre. Esses indígenas viviam aqui, né? São os povos nativos dessa região. Com a chegada dos imigrantes, eles foram perseguidos de certa forma. Temos 16 etnias aqui representadas por fotografias. Temos a 16ª, que são os povos isolados que vivem ainda dessa forma na região do Acre. Então a gente vai ter um pouco do artesanato, né? Da questão das roupas, vestimentos dele, questão dos utensílios de caça, pesca, os cocás também pertencentes a todos eles. Bom, essa é a nossa próxima sala, dedicada aos povos imigrantes da região do Acre. Vamos ter aqui vários grupos distintos que vieram para essa região, né, com essa intenção tanto de trabalhar nos seringais quanto a questão do comércio em si. Vamos ter os nordestinos, os afrodescendentes, vamos ter os europeus também, portugueses, espanhóis, e também vamos ter os árabes, né, os sírios, libaneses, todos esses grupos que vinham mais com a ideia de formatar o comércio da época. Já o primeiro grupo, como eu falei anteriormente, são os nordestinos e afrodescendentes, vinham com a ideia de trabalhar nos seringais, então eram a mão de obra daquela época. Vamos ter aqui alguns fontes, né, que são relatos dessas pessoas, como foi a vinda, quem vieram, quais familiares vivem até os dias atuais aqui nessa região.
Essa sala vai falar um pouco sobre a defesa da floresta. A gente vai ter grandes nomes aqui como Chico Mendes e também o Wilson Pinheiro, que eram defensores da terra, né, dessas florestas aqui da região do Acre. Vamos ter principalmente o nome do Chico Mendes aí, que ganhou amplitude mundial, né, com a questão da defesa, a preservação da floresta em si, da floresta amazônica e os seringais no Acre. Vamos também ter um movimento chamado Empates, que são movimentos de defesa e resistência que ocorreram também nessa região. Com o avanço da pecuária, né, houve esse juntamento de seringueiros que faziam essa defesa da floresta em si também. Essa é a nossa última sala histórica, vai tratar um pouco sobre os tratados, Tratado de Acúcio, Tratado de Madrid e principalmente o Tratado de Petrópolis. Vamos ter também esses acordos, né, que foram feitos entre Brasil e Bolívia com relação ao território acreano, né, a partir de 1903, quando é assinado o Tratado de Petrópolis, no dia 17 de novembro. Vamos ter também a nossa primeira bandeira do Acre, essa é a bandeira original, né, toda feita em couro e tecido, a gente percebe que ela é bem antiga, né, então ela tem cerca de 123 anos, é uma bandeira muito antiga. Vamos ter também fuzis, armamentos que foram utilizados durante o período da Revolução Acreana e a espada do Plácido de Castro também. Então a gente vai tratar um pouco, né, tanto do Barão Rio Branco, Plácido de Castro e o Galvez, que são grandes nomes da história do Acre. Bom, Fábio, aqui nós encerramos nossa visitação, né? Nós passamos todo o contexto histórico, sala por sala, e encerramos aqui nesse quadro, Sansão Pereira, que é uma obra alusiva à Revolução Acreana. Então a gente vai ter toda a formatação do seringal, também essa questão da Revolução Acreana, né, que foi essa luta entre Brasil e Bolívia com relação ao território, uma disputa de território acreano. Então a gente encerra sempre nossas visitações aqui, né? Os visitantes, eles olham, enquadram, refletem essa questão da Revolução e também a própria formatação do seringal, né? Então a gente vai ter tudo isso representado nesse quadro, que é de Sansão Pereira. Ele tem 8 metros de altura, 6 de largura, então é um quadro grandioso, né? Então ele mostra essa imponência de revolução em si. Agora eu queria que você falasse para quem está assistindo nosso programa, aquelas pessoas que têm curiosidade de vir aqui também conhecer quais os horários que aqui funcionam, como deve fazer, se é aberto a visitação, como funciona hoje o Palácio Rio Branco para quem quer vir conhecer. Bom, nossas visitações estão funcionando a partir das 8 até as 18. Nós funcionamos de segunda a sexta, não temos horários de almoço, então a gente pega desde as 8 às 18, né? Então toda essa visitação. A questão de visitações, escolas normalmente entram em contato comigo, eles agendam via WhatsApp ou ligações, então funciona tranquilamente, né? Essa questão de agendamentos de grandes turmas, né, de escolas, todas elas entram diretamente em contato comigo ou com a Edna, que também trabalha juntamente. Para pessoas é só vir, por exemplo, quem está agora sentado no sofá da sala, gostou, eu quero ir ver pessoalmente. É só vir e vai ter acesso? Sim, todas as visitações são acompanhadas, né? Tem todo esse contexto histórico. Dei aqui uma pincelada para você, mas as visitações duram um pouco mais. Então, todas as dúvidas que você tiver, se estiver fazendo algum tipo de pesquisa, nós estamos aqui para atender diariamente. Bom, pessoal, e por aqui nós encerramos a nossa visitação ao Palácio Rio Branco. Espero que tenha contemplado você que ainda não veio, tenham gostado da nossa matéria do programa de hoje.